Você já parou para pensar que algo considerado normal dentro da igreja pode não ter vindo da Bíblia? Não estou falando de pecado óbvio, nem de coisas externas, mas de uma ideia tão repetida que quase ninguém mais questiona. Ela soa espiritual, parece correta, é ensinada a gerações, mas quando você abre a Escritura com atenção, algo não fecha. E quando a Bíblia fala, ela não expõe só um erro, ela desmonta uma ilusão inteira. Hoje, eu quero te mostrar o que está escrito e por que isso muda tudo. Você já parou para pensar por que tantas pessoas frequentam a igreja domingo após domingo, ouvem sermões, cantam hinos, participam de rituais, mas ainda assim sentem um vazio profundo dentro de si? Por que há essa distância entre o que se prega e o que se vive? A resposta pode estar em algo que tem sido negligenciado há séculos, algo que a própria Bíblia deixa cristalino, mas que foi encoberto por camadas e camadas de tradição humana. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério na Galileia, ele não veio para criar uma religião de aparências. Ele não veio para estabelecer um sistema de rituais vazios ou construir templos majestosos onde as pessoas apenas cumprissem protocolos. O Mestre veio para restaurar algo muito mais profundo, algo que havia se perdido no coração da humanidade. E é exatamente isso que muitos não compreendem até hoje. A verdade é que existe uma ilusão colossal sendo perpetuada dentro de muitas igrejas ao redor do mundo. Essa ilusão não é necessariamente má intencionada, mas é devastadora em seus efeitos. Ela faz com que milhões de pessoas acreditem que estão no caminho certo, quando na realidade estão apenas arranhando a superfície de uma fé genuína. Estão vivendo uma religiosidade externa, enquanto o coração permanece intocado, inalterado, distante da verdadeira essência do Evangelho. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, Jesus confronta duramente os líderes religiosos de sua época com palavras que ecoam até os nossos dias. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Percebe a gravidade dessa declaração? O próprio Cristo estava denunciando uma adoração vazia, uma religião de fachada, onde as pessoas diziam as palavras certas, faziam os gestos apropriados, mas seus corações estavam completamente desconectados da presença divina. Essa é a ilusão. A crença de que estar dentro de uma igreja, participar de cultos, conhecer doutrinas e seguir tradições é suficiente para garantir a salvação e a verdadeira comunhão com Deus. Mas a Escritura Sagrada nos mostra algo completamente diferente. Ela nos revela que o que Deus busca não é performance religiosa, não é conformidade externa, mas transformação interna. Ele busca corações quebrantados, espíritos contritos, vidas que foram genuinamente tocadas pela graça divina. Quando olhamos para os evangelhos com olhos atentos, percebemos que Jesus passou a maior parte de seu ministério confrontando justamente essa religiosidade superficial. Os fariseus eram mestres em aparências. Eles conheciam a lei de Moisés de cor, jejuavam, oravam em público, usavam vestes religiosas. E ainda assim, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora, pareciam belos e santos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. A ilusão da igreja moderna, em muitos casos, segue esse mesmo padrão. Criou-se uma cultura onde a espiritualidade é medida por atividades externas. Quantos cultos você frequenta? Quanto você dizima? Você participa dos grupos? Você conhece os cânticos? Você se veste de maneira apropriada? E embora nenhuma dessas coisas seja necessariamente errada, elas se tornam uma cortina de fumaça quando substituem o que realmente importa, a transformação do coração pela obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos diz algo fundamental.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Note que a salvação não está vinculada a rituais, à frequência em templos ou ao cumprimento de uma lista de regras religiosas. Ela está fundamentada em dois pilares: confissão genuína e fé verdadeira no coração. Mas o que aconteceu ao longo dos séculos? A igreja institucional em muitos lugares começou a adicionar camadas sobre essa simplicidade do evangelho. Camadas de tradição, de liturgia, de hierarquia, de dogmas que, embora possam ter origem em boas intenções, acabaram por obscurecer a mensagem central de Cristo. E assim, gerações inteiras cresceram acreditando que ser cristão é cumprir uma lista de obrigações religiosas, em vez de viver uma relação íntima e transformadora com o Deus vivo. Essa ilusão tem consequências profundas. Ela cria crentes nominais, pessoas que carregam o título de cristãos, mas cujas vidas não refletem o caráter de Cristo. Ela gera frustração espiritual, pois por mais que essas pessoas se esforcem em cumprir os rituais, elas não experimentam a paz, a alegria e a plenitude que Jesus prometeu. Ela também abre portas para a hipocrisia, pois quando a fé se torna apenas performance, as pessoas aprendem a representar bem em público, enquanto vivem de forma completamente diferente em particular. Jesus deixou isso claro em João, capítulo 4, versículos 23 a 24, quando conversou com a mulher samaritana junto ao poço. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoração verdadeira não acontece em um local específico, não depende de rituais elaborados. Ela brota de um coração sincero, de um espírito que foi tocado pela graça divina. Então, qual é a maior ilusão que a igreja tem perpetuado? É a ilusão de que a religião externa pode substituir a transformação interna. É a mentira sutil de que você pode estar bem com Deus apenas por frequentar os lugares certos, dizer as palavras certas e seguir as regras certas, sem que seu coração seja verdadeiramente mudado. É a falsa segurança de que a salvação pode ser conquistada através de obras religiosas, em vez de ser recebida pela fé como um presente imerecido da graça de Deus. Se você está gostando deste conteúdo e deseja continuar descobrindo verdades profundas que podem transformar sua fé, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos juntos nessa jornada de busca pela verdade bíblica. Para compreendermos a profundidade dessa ilusão, precisamos voltar às raízes do próprio cristianismo e observar como essa distorção começou a se formar. Nos primeiros dias da igreja, logo após a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a comunidade cristã vivia algo extraordinário. Eles não tinham templos elaborados, não possuíam hierarquias complexas, não seguiam rituais rebuscados. O que eles tinham era uma experiência viva e pulsante com o Deus ressurreto. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, encontramos um retrato dessa igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Observe a simplicidade e a autenticidade dessa descrição. A fé não era um evento semanal de uma hora de duração. Era uma vida compartilhada, uma comunhão genuína,
um amor prático que se manifestava em ações concretas. Eles se reuniam, sim, mas o foco não estava na performance religiosa. Estava na presença real de Cristo operando entre eles através do Espírito Santo. Estava na transformação de vidas, na generosidade radical, na unidade que transcendia diferenças sociais e culturais. Mas algo começou a mudar com o passar dos séculos. À medida que o cristianismo crescia e se espalhava pelo mundo conhecido, especialmente após sua oficialização no Império Romano no século IV, começou um processo gradual de institucionalização. Isso não foi necessariamente ruim em todos os aspectos, pois trouxe organização e estrutura. Porém, junto com essa institucionalização, veio também a formalização, a ritualização e, em muitos casos, a politização da fé. Templos grandiosos começaram a ser erguidos. Liturgias elaboradas foram desenvolvidas. Hierarquias eclesiásticas se estabeleceram. Doutrinas foram codificadas em credos e concílios. E gradualmente, quase imperceptivelmente, a simplicidade do Evangelho foi sendo envolta em camadas de tradição humana. A religião começou a se tornar mais sobre o que você faz externamente do que sobre quem você é internamente. Esse processo continuou através da Idade Média, onde a Igreja se tornou não apenas uma instituição religiosa, mas também política e econômica. O acesso às Escrituras foi restrito. A Bíblia era mantida em latim, uma língua que o povo comum não compreendia. Os fiéis eram ensinados a depender de intermediários humanos para sua conexão com Deus. Desenvolveu-se todo um sistema de méritos, indulgências e obras que supostamente poderiam garantir ou acelerar a salvação. Foi contra essa distorção que os reformadores protestantes do século XVI se levantaram. Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, estava essencialmente denunciando essa mesma ilusão. Ele havia redescoberto nas Escrituras a verdade fundamental de que o justo viverá pela fé, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. A salvação não podia ser comprada, negociada ou conquistada através de obras religiosas. Ela era um presente da graça de Deus, recebido pela fé. A reforma foi um movimento poderoso que trouxe a Bíblia de volta às mãos do povo e reenfatizou a centralidade de Cristo e da fé pessoal. Mas mesmo dentro do protestantismo, ao longo dos séculos seguintes, novas formas da mesma ilusão começaram a surgir. Diferentes denominações desenvolveram suas próprias tradições, suas próprias interpretações, seus próprios conjuntos de regras e expectativas. E em muitos casos, essas tradições humanas voltaram a obscurecer a simplicidade do Evangelho. Hoje, olhamos ao redor e vemos milhares de denominações cristãs, cada uma afirmando ter a interpretação correta, a forma correta de adoração, a estrutura correta de igreja. E embora a diversidade possa refletir a riqueza da fé cristã, ela também revela algo preocupante. Revela que frequentemente colocamos nossas tradições, nossas preferências e nossas interpretações acima da mensagem central e unificadora de Cristo. A ilusão se manifesta de formas diferentes em contextos diferentes. Em algumas igrejas, ela aparece como legalismo, uma ênfase excessiva em regras e regulamentos que vão muito além do que as Escrituras realmente exigem. Esses crentes vivem sob um fardo pesado de expectativas, sempre se perguntando se estão fazendo o suficiente, se estão sendo santos o bastante, se estão cumprindo todos os requisitos para merecer a aprovação de Deus. Em outras igrejas, a ilusão se manifesta como superficialidade emocional. O foco está em experiências emocionais intensas, em manifestações externas, em sentir algo especial durante os cultos. E embora as emoções sejam parte legítima da experiência humana e da adoração,
Quando a fé se torna dependente de emoções, ela se torna instável. As pessoas buscam o próximo momento de êxtase espiritual, mas suas vidas cotidianas permanecem inalteradas. Há ainda aqueles contextos onde a ilusão toma a forma do evangelho da prosperidade. Aqui, o cristianismo é reduzido a uma fórmula transacional. Você dá a Deus através de ofertas e dizimos, e Deus lhe dá prosperidade material, saúde e sucesso. A cruz é minimizada, o sofrimento é negado e a fé se torna uma ferramenta de barganha com o divino. Isso está anos-luz distante da mensagem de Jesus, que disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que todas essas manifestações da ilusão têm em comum é que elas deslocam o foco do que realmente importa. Elas criam cristianismos alternativos, versões modificadas da fé que parecem cristãs na superfície, mas que perderam o âmago da mensagem de Cristo. E o resultado é sempre o mesmo: frustração espiritual, hipocrisia, divisão e um testemunho enfraquecido perante o mundo. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, ele proferiu palavras que deveriam fazer cada um de nós examinar profundamente nossa fé. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense na gravidade dessa passagem. Jesus está falando de pessoas que fizeram coisas aparentemente impressionantes em seu nome. Elas profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres. Pela medida externa da religiosidade, elas pareciam extremamente espirituais. Mas Jesus diz que nunca as conheceu. Por quê? Porque toda aquela atividade religiosa externa não estava fundamentada em um relacionamento genuíno com Ele. Não brotava de corações transformados. Era performance sem substância, religião sem relacionamento. Essa é a essência da ilusão. Você pode estar envolvido em muitas atividades religiosas, pode estar fazendo coisas que parecem espirituais, pode estar impressionando as pessoas ao seu redor com sua devoção aparente, mas se seu coração não foi verdadeiramente transformado por Cristo, se você não o conhece intimamente, se sua vida não reflete seu caráter, então tudo isso é vazio. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é esta: minha fé é real ou é apenas religião? Estou vivendo um cristianismo genuíno, fundamentado em um encontro transformador com Cristo, ou estou apenas seguindo rituais e tradições que me fazem sentir religioso? Meu coração foi realmente mudado pela graça de Deus, ou estou apenas tentando manter uma imagem de espiritualidade? Essas são questões profundas que exigem honestidade radical de cada um de nós. E a Bíblia não nos deixa sem respostas. Ela nos oferece critérios claros para distinguirmos entre fé genuína e religiosidade vazia. Ela nos mostra como identificar se estamos vivendo na verdade ou presos na ilusão. E mais importante ainda, ela nos oferece o caminho de volta para a autenticidade espiritual que Deus sempre desejou para nós. Um dos textos mais reveladores sobre isso está na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago está expondo aqui uma verdade fundamental que destrói a ilusão. Fé verdadeira sempre produz transformação visível. Não estamos falando de obras religiosas como forma de merecer a salvação. Isso seria cair em outra armadilha. Estamos falando de obras que fluem naturalmente de um coração que foi genuinamente transformado por Cristo. São os frutos inevitáveis de uma vida que foi tocada pela graça divina. Quando uma pessoa experimenta um encontro real com Jesus, quando o Espírito Santo realmente habita nela, sua vida muda. Seus valores mudam. Suas prioridades mudam. Sua forma de tratar as pessoas muda. Seu caráter começa a refletir o caráter de Cristo. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo chamado santificação. Mas acontece. É inevitável. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, como Jesus mesmo ensinou. A ilusão religiosa permite que as pessoas separem completamente sua vida espiritual de sua vida prática. Elas podem frequentar a igreja no domingo, levantar as mãos durante o louvor, até mesmo chorar durante o sermão. Mas na segunda-feira voltam a viver exatamente como viviam antes. Não há transformação real. Não há evidência do caráter de Cristo em suas escolhas, em seus relacionamentos, em seus negócios, em suas conversas. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículos 22 a 23, descreve o que deveria ser evidente na vida de todo cristão genuíno. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses não são sentimentos que você produz através de esforço próprio. São características que o Espírito Santo desenvolve em você quando você está verdadeiramente conectado a Cristo. Pense nisso. Amor genuíno, não apenas por aqueles que nos amam, mas até por nossos inimigos. Alegria que transcende as circunstâncias. Paz que guarda nossos corações mesmo em meio às tempestades. Paciência com as imperfeições dos outros, bondade que se expressa em ações concretas, fidelidade que nos mantém firmes mesmo quando ninguém está olhando, mansidão que nos impede de retaliar quando somos feridos, autocontrole que governa nossos impulsos e desejos. Esses frutos são o termômetro da fé genuína, e a ausência deles é um sinal de alerta vermelho. Se alguém afirma ser cristão há anos, frequenta a igreja regularmente, conhece a Bíblia de cor, mas sua vida não manifesta esses frutos, então algo está terrivelmente errado. Essa pessoa pode estar vivendo na ilusão, acreditando que sua religiosidade externa é suficiente, quando na realidade ela nunca experimentou a transformação interior que o Evangelho promove. Jesus foi brutalmente honesto ao tratar desse assunto. Ele não tinha paciência com hipocrisia religiosa. Em Mateus, capítulo 23, ele proferiu uma série de ais contra os escribas e fariseus, denunciando sua religiosidade vazia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é uma das descrições mais duras que Jesus já fez. E ele não estava falando com pessoas imorais ou criminosas. Estava falando com os líderes religiosos mais respeitados de sua época. Homens que conheciam as Escrituras, que oravam, que jejuavam, que davam esmolas. Mas tudo era fachada. Por dentro, seus corações permaneciam inalterados, cheios de orgulho, hipocrisia e justiça própria. A verdade dolorosa é que essa mesma descrição pode ser aplicada a muitos que se sentam nos bancos das igrejas hoje.
Pessoas que parecem espirituais por fora, que sabem dizer as palavras certas, que participam de todas as atividades, mas cujos corações permanecem frios, cujas vidas privadas contradizem sua imagem pública, cujas motivações são egoístas e não voltadas para a glória de Deus. Então, como sair dessa ilusão? Como experimentar a fé genuína que transforma e não apenas a religiosidade que aparenta? A resposta começa com honestidade brutal diante de Deus. Você precisa parar de fingir, parar de manter as aparências, parar de se esconder atrás de máscaras religiosas. Você precisa vir diante de Deus exatamente como você é, com todas as suas falhas, seus pecados, suas dúvidas, suas lutas. O rei Davi, após cometer adultério com Batseba e ordenar a morte de seu marido, foi confrontado pelo profeta Natã. E quando Davi finalmente parou de se justificar e caiu em si, ele escreveu o Salmo 51. Esse é um dos textos mais profundos sobre arrependimento genuíno em toda a Escritura. No versículo 17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Veja o que Deus deseja. Não sacrifícios religiosos elaborados, não performances impressionantes, não aparências polidas. Ele deseja um coração quebrantado, um espírito contrito. Ele deseja que reconheçamos nossa total dependência dele, nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos, nossa necessidade desesperada de sua graça e misericórdia. A ilusão nos faz acreditar que precisamos estar espiritualmente arrumados antes de nos aproximarmos de Deus, que precisamos limpar nossa vida, consertar nossos erros, melhorar nosso comportamento primeiro. Mas o Evangelho nos diz exatamente o oposto. Venha como está. Venha quebrantado, venha falido espiritualmente, venha reconhecendo que você não tem nada a oferecer, nenhum mérito próprio, nenhuma justiça que possa impressionar a Deus. Foi isso que Jesus quis dizer quando declarou em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua bancarrota espiritual. São aqueles que pararam de confiar em sua própria religiosidade e colocaram toda a sua confiança na graça de Deus. São aqueles que entenderam que a salvação não é algo que você conquista, mas algo que você recebe como um presente imerecido. Quando você vem a Deus nessa postura de humildade e dependência total, algo sobrenatural acontece. Você experimenta o que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus explicou isso a Nicodemos, um líder religioso que veio procurá-lo durante a noite. Em João, capítulo 3, versículos 5 a 7, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse novo nascimento não é algo que você produz através de esforço religioso. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É Deus recriando você de dentro para fora, dando-lhe um coração novo, implantando sua própria vida em você. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque você está tentando mais, mas porque você foi genuinamente transformado. Essa transformação genuína produz uma fé que é radicalmente diferente da religiosidade vazia. É uma fé que não depende de emoções passageiras ou de experiências em cultos. É uma fé enraizada em uma relação viva com o Deus vivo. É uma fé que sustenta você nos dias difíceis, que molda suas escolhas quando ninguém está olhando, que permeia cada área da sua vida, não apenas os momentos religiosos. Paulo descreve essa nova realidade de forma belíssima em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
Eis que tudo se fez novo. Perceba que ele não diz que você precisa tentar ser uma nova criatura. Ele diz que, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É uma realidade espiritual que Deus opera em você. Isso não significa que você se torna perfeito instantaneamente. A santificação é um processo que dura a vida inteira. Você ainda lutará contra tentações, ainda cometerá erros, ainda terá momentos de fraqueza, mas a direção geral da sua vida muda. Há um desejo crescente de agradar a Deus. Há uma sensibilidade ao pecado que não existia antes. Há um amor pelas coisas de Deus e pelas pessoas que brota de dentro de você. A diferença entre religiosidade e fé genuína pode ser ilustrada de muitas maneiras. A religiosidade diz: eu preciso fazer mais para Deus me aceitar. A fé genuína diz: Deus me aceitou em Cristo e por isso eu quero viver para Ele. A religiosidade é movida por culpa e medo. A fé genuína é movida por gratidão e amor. A religiosidade se concentra em regras externas. A fé genuína se concentra em transformação interna. A religiosidade pergunta: o que é o mínimo que eu preciso fazer? A fé genuína pergunta: como posso honrar mais a Deus com minha vida? A religiosidade compara você com outros para se sentir superior. A fé genuína compara você com Cristo e reconhece sua constante necessidade de graça. A religiosidade produz orgulho ou desespero. A fé genuína produz humildade confiante. Jesus contou uma parábola poderosa que ilustra essa diferença. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, ele fala de dois homens que foram ao templo orar. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu orava assim consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse homem era externamente religioso. Ele jejuava, dizimava, evitava pecados óbvios. Mas sua oração revela seu coração. Ele estava cheio de justiça própria, de comparação, de orgulho espiritual. Ele confiava em suas próprias obras religiosas. Ele acreditava que merecia a aprovação de Deus por causa do que fazia. Ele estava preso na ilusão. Mas o publicano, um cobrador de impostos desprezado pela sociedade, ficou de longe e nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele apenas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então conclui: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa parábola destroça a ilusão religiosa. O homem que parecia mais espiritual, que fazia todas as coisas certas externamente, não foi justificado. O homem que não tinha nada para oferecer exceto sua necessidade desesperada de misericórdia, foi justificado. Por quê? Porque Deus não se impressiona com performance religiosa. Ele busca corações quebrantados que reconhecem sua total dependência de sua graça. Essa é a beleza revolucionária do Evangelho. Você não precisa impressionar a Deus. Você não precisa ganhar seu amor. Você não precisa merecer sua salvação. Tudo isso já foi conquistado por Cristo na cruz. Sua parte é simplesmente receber pela fé o que Ele já fez por você. E quando você realmente compreende isso, quando essa verdade penetra fundo em seu coração, ela liberta você da escravidão da religiosidade. Paulo expressa essa liberdade de forma magnífica em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja a ordem aqui.
Primeiro, vem a salvação pela graça, através da fé, não por obras. Isso remove completamente qualquer base para o orgulho ou mérito próprio. Mas então Paulo diz que fomos criados para boas obras. As obras não são o caminho para a salvação, mas são o resultado inevitável da salvação. Você não faz boas obras para se tornar filho de Deus. Você faz boas obras porque já é filho de Deus. Essa compreensão transforma completamente sua abordagem à vida cristã. Você não está mais tentando ganhar pontos com Deus. Você não está mais vivendo sob o peso esmagador de nunca ser bom o suficiente. Você está livre para servir a Deus por amor, não por obrigação. Livre para obedecer porque você quer, não porque você tem que. Livre para falhar e recomeçar porque sua identidade não está baseada em seu desempenho, mas na graça de Deus. Mas aqui está a ironia linda. Quando você é liberto da necessidade de impressionar a Deus, quando você descansa na graça ao invés de lutar por mérito próprio, você na verdade se torna mais santo, mais semelhante a Cristo. Porque agora o Espírito Santo pode trabalhar livremente em você, sem que você fique atrapalhando com seus próprios esforços da carne. É como a diferença entre uma criança tentando desesperadamente impressionar um pai distante e crítico versus uma criança descansando no amor incondicional de um pai amoroso. A primeira criança está sempre tensa, sempre performando, sempre com medo de falhar. A segunda criança está relaxada, confiante, livre para crescer e amadurecer naturalmente, porque sabe que é amada independentemente de seu desempenho. Deus não é um pai distante e crítico que você precisa impressionar. Ele é um pai amoroso que já demonstrou seu amor supremo ao enviar seu filho para morrer por você quando você ainda era pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos assegura: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor incondicional é o fundamento da fé genuína. E quando você o experimenta, quando você realmente o compreende e recebe, sua vida inteira muda. Você não precisa mais viver na ilusão, fingindo ser algo que não é, tentando manter uma fachada de espiritualidade. Você pode ser autêntico, vulnerável, real diante de Deus e diante das pessoas. Essa autenticidade é extremamente libertadora. Significa que você pode admitir suas lutas sem medo de julgamento. Pode buscar ajuda quando está fraco, sem sentir que está falhando como cristão. Pode ser honesto sobre suas dúvidas, sem temer que isso invalide sua fé. Pode reconhecer que você ainda está em processo, ainda está crescendo, ainda precisa da graça de Deus a cada dia. A igreja deveria ser uma comunidade onde essa autenticidade é não apenas permitida, mas encorajada. Deveria ser um hospital para pecadores em recuperação, não um museu para santos perfeitos. Deveria ser um lugar onde as pessoas podem tirar suas máscaras e serem reais umas com as outras, onde podem confessar suas lutas e receber apoio, onde podem crescer juntas em direção à maturidade em Cristo. Infelizmente, muitas igrejas perpetuam a ilusão ao criar uma cultura de perfeição superficial, onde ninguém ousa admitir que está lutando. Todos fingem que está tudo bem, todos mantêm suas imagens polidas e o resultado é isolamento, hipocrisia e estagnação espiritual. As pessoas sofrem em silêncio porque temem a rejeição se revelarem suas verdadeiras batalhas. Mas a Bíblia nos chama para algo diferente. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há poder na vulnerabilidade, na honestidade, na comunhão autêntica, onde as pessoas podem ser reais umas com as outras. A verdade que a Bíblia revela é clara e libertadora.
A maior ilusão da igreja não está nos ensinamentos de Cristo, mas nas camadas de tradição humana que obscureceram sua mensagem. Deus nunca quis religião externa. Ele sempre desejou transformação interna. Ele nunca quis performance. Ele sempre desejou relacionamento genuíno. Ele nunca quis rituais vazios. Ele sempre desejou corações quebrantados, que o buscam em espírito e em verdade. Você não precisa viver mais na ilusão. Não precisa carregar o fardo pesado da religiosidade. Cristo oferece um jugo suave e um fardo leve. Ele oferece descanso para a sua alma. Ele oferece graça que cobre todas as suas falhas e amor que nunca falha. Tudo o que Ele pede é que você venha a Ele exatamente como está, com fé simples e coração sincero. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seus olhos para verdades profundas da fé cristã, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também buscam uma fé mais autêntica. Comente abaixo o que este vídeo significou para você. Continue sua jornada de descoberta assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus o abençoe ricamente